sorriso no rosto e a pose da vitória. Arnold Schwarzenegger, um dos maiores heróis dos filmes de ação de todos os tempos. Ele ficou mundialmente famoso pelos seus notáveis papéis nas telas dos cinemas. Filmes que o consagraram como um astro de Hollywood, como Conan, Exterminador do Futuro, O Predador, entre outros. Ele também deixou a sua marca e seu nome no mundo do esporte. Aos 20 anos, conquistou o título de Mr. Universo, sendo até hoje o mais jovem do mundo a conquistar esse título. Arnold Schwarzenegger, um homem sem limites para sonhar, um homem sem limites para vencer. Mas qual o segredo para todo esse sucesso? Como um jovem austríaco que sonhava em ir para os Estados Unidos arquitetou a sua trajetória de vida e de sucesso? Arnold foi campeão mundial de fisiculturismo, conquistando o título de Mr. Olympia por 7 vezes, além de outros títulos como Mr. Universo. Antes mesmo de se tornar famoso em Hollywood, ele já havia se tornado um milionário, graças a seus investimentos no setor imobiliário e construção civil. Já nos cinemas, brilhou nas cenas de ação e também com suas frases memoráveis. I'll be back. E ao fim, se elegeu governador da Califórnia, a 7ª economia do mundo. No documentário de hoje, vamos acompanhar essa incrível e empolgante jornada de um jovem garoto que, em meio à miséria e à fome, a sua determinação fizeram com que todas as suas dificuldades e obstáculos fossem superados um a um, contrariando até mesmo os mais céticos e pessimistas em relação ao seu futuro, como parentes e amigos. E a pergunta é, como Arnold conseguiu? Embarquem comigo nessa jornada e vamos tentar compreender a incrível história de vida de Arnold Schwarzenegger. Eu sou o Juliano e esse é o nosso especial de hoje. Hasta la vista, baby. Áustria, 1947. Após o término da Segunda Guerra Mundial, muitos países, assim como a Áustria, haviam sido ocupadas pelos exércitos aliados, que derrotaram o Terceiro Reich de Hitler. Nessa ocasião, a miséria e a fome assolavam o país, ocasionando muitos distúrbios por parte da população, que procuravam o que comer. Tanques russos eram vistos no horizonte. O início da Guerra Fria já era um fato consumado. Em meio ao caos, no dia 30 de julho de 1947, uma simples dona de casa na região sudeste da Áustria dará luz ao seu segundo filho. Seu nome, Arnold Alois Schwarzenegger. Sua mãe se chamava Aurélia Jaduli e seu pai, Gustav Schwarzenegger, o rígido e severo policial do Partido Nazista, que após a derrota de Hitler, ele descontava a frustração em seus dois filhos, o Meinhard, o filho mais velho, e principalmente o pequeno Arnold, o filho mais novo. Arnold nasceu em Graz, em Thal, uma pequena cidade da zona rural da Áustria, um povoado agrícola onde moravam centenas de famílias que se distribuíam entre diversas casas e fazendas. As condições de vida nessa época eram péssimas. Em sua casa, por exemplo, não havia água encanada, nem chuveiro, tampouco havia privada com descarga. O poço com água limpa ficava a 500 metros da casa, e mesmo com o tempo chuvoso ou com neve, os pequenos Meinhard e Arnold se revezavam para buscar água lá no poço. Já a água do banho era aquecida numa bacia, onde eles se lavavam utilizando uma esponja ou uma luva própria para isso. E algumas vezes, para evitar de buscar água no poço devido ao mau tempo e o frio, Arnold e Meinhard utilizavam-se da mesma água da bacia em que seus pais haviam tomado banho, mesmo que a água não estivesse 100% limpa. Arnold apanhava com frequência de seu pai Gustavo. Ele cobrava uma disciplina rígida de seus dois filhos. Se fizessem alguma coisa errada, a punição era severa. E por causa desses motivos todos, que desde pequeno ele sonhava em sair de casa. Seu sonho era ir para os Estados Unidos, trabalhar no cinema. Dizia para todos, eu vou para os Estados Unidos, vou fazer filmes por lá, dizia ele. Muitos achavam graça e outros o ignoravam. Aos 10 anos de idade, a sua maior diversão era com o dinheiro que ele juntava através do seu empreendimento de sorvetes. Sim, bem a leste da cidade de Thal, num parque chamado Thalersi, ele comprava sorvetes por 1 shilling, que é a moeda antiga da Áustria, e depois revendia os mesmos sorvetes por 3 shilling. Em uma tarde,
chegou a ganhar quase 200 shillings revendendo sorvetes. Ele adorava fazer isso. Era a única maneira de ter dinheiro próprio para conseguir as coisas que ele mais queria, como ir numa loja de brinquedos, ir ao cinema, comprar suas próprias roupas e por aí vai. Arnold conta que na época ele se sentia um rei gastando seu próprio dinheiro. E um fato inusitado que aconteceu depois é que logo que acabou o seu negócio de sorvetes, ele se sentiu mal por ficar sem dinheiro, que simplesmente decidiu pedir esmolas na rua. Ele começou a abordar as pessoas na rua com a desculpa de que tinha perdido seu passe de ônibus para voltar para casa. Às vezes colava, outras vezes não. O problema é que na região de Graz, onde a família Schwarzenegger morava, as pessoas eram muito conhecidas de seu pai Gustavo, e não demorou muito para que seu pai descobrisse que seu filho mais novo, o Arnold, estava pedindo dinheiro nas ruas. E o resultado? Ele acabou tomando uma surra de seu pai em casa, terminando de vez com sua carreira de pedinte. Desde pequeno, Arnold Schwarzenegger começou a praticar esportes como artes marciais e futebol. E aos 14 anos teve o seu primeiro contato com as barras de ferro, quando seu treinador de futebol levou seu time para uma academia da região. E Arnold gostou da ideia de levantar pesos para ficar mais forte, bem mais que jogar futebol. Nessa ocasião também, ele conheceu o ex-Mr. Áustria, Kurt Manu, que convidou a treinar na academia, em Graz. Kurt também era recordista no supino com barras. Seu recorde era de 190 quilos. E desde então, Arnold Schwarzenegger começou a malhar pesado, comer alimentos ricos em proteínas e a ler todas as revistas que eram especializadas no assunto. E de todos os esportes que ele havia praticado, a musculação era a modalidade que ele mais havia se identificado. Outra inspiração também veio do seu atual ídolo do fisiculturismo, Reg Park, campeão Mr. Universo por 2 anos consecutivos. Reg também era ator, ele interpretava o papel de Hércules nos cinemas, personagem que Arnold mais amava de assistir. E foi depois de ler uma matéria onde contava toda a trajetória de vida de Reg Park que Arnold Schwarzenegger teve uma visão clara de seu futuro e de como ele iria fazer para sair de casa. Essa visão ficou nítida em sua mente depois que ele leu a história de Reg Park. Reg teve uma infância pobre. Ele nasceu em Leeds, na Inglaterra. Começou desde cedo no fisiculturismo, conquistou o título de Mr. Universo e acabou sendo convidado para ir aos Estados Unidos, depois fazer cinema e se tornar famoso com seus filmes do Hércules. Arnold Schwarzenegger então percebeu que esse era o caminho a ser traçado. O fisiculturismo seria o seu passaporte para sair de casa e ir para a América, a terra das oportunidades. Se Reg Park conseguiu, eu também consigo, disse ele. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going. That I'm going to become this bodybuilding champion just like him. Aos 18 anos, ele prestou serviço obrigatório nas Forças Armadas. Lá aprendeu a dirigir tanques. No meio do treinamento básico, que era de 6 semanas, Arnold acabou fugindo do quartel para competir pelo título juvenil de Mr. Europa, que ficava em Stuttgart, na Alemanha. Ele chegou a implorar ao sargento responsável para que ele o dispensasse, mas sem sucesso. Acontece que Arnold Schwarzenegger já havia ganhado alguns campeonatos juvenis de fisiculturismo antes de se alistar no exército. Inclusive conquistou o 3º lugar do Mr. Áustria, subindo ao pódio junto com seu amigo Kurt Manu, o atual campeão. E esse campeonato era a chance dele ser reconhecido no exterior, pois era internacional. E depois de fugir do quartel e ter feito uma viagem de até 7 horas de trem, Arnold acabou vencendo o campeonato, conquistando o título de jovem atleta mais desenvolvido da Europa. Foi o dia mais emocionante de sua carreira até então. E depois que ele regressou para o exército, claro, acabou sendo punido com 7 dias de prisão militar. Estava tão feliz que nem se importou. Mas depois que seus superiores ficaram sabendo de sua vitória, soltaram Arnold 24 horas depois. E devido à sua vitória em Stuttgart, ele apareceu em diversas capas de revistas e recebera várias propostas de emprego como treinador profissional. E uma dessas propostas seria ir para Munique, trabalhar como gerente de uma academia. E esse foi o seu primeiro passo para sair da Áustria e ir para os Estados Unidos. Arnold percebeu que o seu plano estava dando certo. A visão que ele tinha de ir para os Estados Unidos, através do fisiculturismo, estava se concretizando. E após conseguir a dispensa antecipada para deixar o exército, ele se muda para Munique. Em 1966, Arnold Schwarzenegger viajou para Londres. Lá ele competiu pela primeira vez o título de Mr. Universo. Acabou ficando em 2º lugar. Ele perdeu a primeira colocação para o americano Chester Yorton,
apesar de estar maior que o americano, 8 quilos de diferença. O americano, porém, estava bem mais definido. Suas pernas, principalmente, eram bem mais definidas que a de Arnold. Além disso, suas poses eram bem mais naturais e ensaiadas, o que foi crucial na decisão dos juízes. Arnold reconheceu a derrota, mas ficou muito arrasado. Já nas competições seguintes, que aconteceram em 67 e 68, ele venceu as duas, e aos 20 anos se tornava o mais jovem campeão de Mr. Universo até hoje. Nessa mesma época, Arnold começou a fazer uso de esteroides anabolizantes. Ele optou por essa decisão depois de descobrir que os principais campeões também estavam fazendo uso dessas substâncias. Eu não poderia competir contra esses caras estando em desvantagem, disse ele. Nessa época, pouco se sabia sobre os anabolizantes, os efeitos colaterais e seus males que eles poderiam causar. One of the most common questions I also get is, did we take steroids? Because now, of course, drugs is such a big issue in sports. The answer is yes. It was just on a beginning stage because bodybuilders in those days just experimented with it, but it was not illegal. We talked about it very openly. I mean, anyone that was asked, do you take steroids? Yeah, I take 3 Dianabol a day. Or someone else would say, I would take this, that. It was not an illegal thing. Now, after it became a big problem, then our federation said, okay, bodybuilders ought not to take steroids, and there will be testing done, surprise testing done. You could be called at any given time, and within 2 days you have to do a test, so you can't get rid of the whole thing out of your system or anything like that. So that's what's going on right now. The bodybuilders are tested continuously. Depois que Arnold Schwarzenegger se aposentou do fisiculturismo, os anabolizantes acabaram se tornando um problema no esporte. O uso se tornou descontrolado e os efeitos colaterais começaram a surgir. Alguns fisiculturistas estavam tendo problemas sérios de saúde e outros até já haviam falecido. Desde então, Arnold vem trabalhando junto à Federação Internacional de Fisiculturismo para banir a droga do esporte. Na segunda vez em que ele ganhou a disputa de Mr. Universo em 68, algo inesperado aconteceu. Joe Weider, o maior produtor de fisiculturismo, havia lhe enviado um telegrama. Nele, Weider estava lhe dando os parabéns pela vitória, dizia que Arnold era a jovem sensação do momento e que também se tornaria o maior fisiculturista de todos os tempos. No telegrama também, Joe Weider estava lhe convidando para ir competir no próximo concurso de Mr. Universo, que aconteceria em Miami, Estados Unidos. E para concluir, todas suas despesas seriam pagas. Era a oportunidade que o jovem Arnold há tempos estava esperando. O seu sonho de ir para a América finalmente havia chegado. I said, this could really work. I mean, my plan, my master plan is becoming a reality. And sure enough, with the age of 21, when I won the second Mr. Universe title, all of a sudden I got a telegram. And the telegram was just basically said, we want to welcome you and, invite you and welcome you in America at the Mr. Universe contest in Florida, which is next week. So I said to myself, this is fantastic. So I got, everyone to help so I can get the visa as quickly as possible and then come to America and compete in America at the Mr. Universe competition. And I knew when I packed my gym bag in Munich, where I was living at the time, that I would never come back. This apartment would never see me again. Disputa em Miami, ele não foi tão bem. Ele perdeu a primeira posição, mais uma vez, para o grande campeão Mr. América, Frank Zane, que era 13 centímetros mais baixo e 23 quilos mais leve. Arnold, mais uma vez, ficou arrasado e até mesmo quis desacreditar na avaliação dos jurados, pois ele não conseguia conceber que havia perdido para um cara mais leve e menor. O problema é que, apesar de ser menor, Frank Zane era mais definido e ainda por cima exibia um belo bronzeado, que ajudava a transparecer mais ainda a sua definição. E a Arnold, por sua vez, era maior, mas era branco como um leite, né?
E mais uma vez, a definição é que falou mais alto. E devido à sua derrota, a alegria de estar competindo nos Estados Unidos logo dará espaço à maior de suas frustrações. No dia seguinte, Wader convida Arnold para ficar nos Estados Unidos. Ele conseguiria um carro e um apartamento para ele morar. Todas as suas despesas também seriam pagas. O objetivo era para que Arnold treinasse rigorosamente para a competição do ano seguinte. E foi em Los Angeles que ele começou a treinar na lendária academia Gold's Gym, a meca do fisiculturismo. Seus treinos eram divididos em 2 sessões, segunda, quartas e sextas. Na parte da manhã ele treinava peito e costas, e à noite treinava coxas e principalmente panturrilhas, que era uma de suas deficiências, e também treinava suas poses. Já nas terças, quintas e sábados, treinava ombros, braços e antebraços. E à noite, mais panturrilhas e abdominais. Arnold treinava até 6 horas diariamente e só o domingo descansava. E foi graças às milhares de repetições nos aparelhos da Gold que ele conseguiu mais 2 títulos seguidos de Mr. Universo, um recorde de 4 coroas nunca antes conquistado por nenhum fisiculturista. Arnold conseguiu com apenas 22 anos. E foi a partir de então que as primeiras oportunidades de entrar para o cinema começaram a surgir. Joy Wader, depois de saber que as produtoras estavam procurando fisiculturistas para interpretar o papel do Hércules, ele indicou o nome de Arnold Schwarzenegger. A segunda fase do seu sonho estava se realizando, a sua carreira no cinema. Seu sobrenome Schwarzenegger teve que ser mudado por causa da dificuldade que as pessoas tinham para pronunciá-lo, e ficou Arnold Strong, algo como Arnold o Forte. A sua voz também teve que ser dublada por outro ator, por causa do seu sotaque ser muito forte. Bom, o longa acabou não estreando, pois a sua produtora havia falido antes de ser exibido. Arnold estava tão feliz que nem se importou. O primeiro passo ele já havia dado, e apesar de ser a sua primeira experiência, sua atuação foi tão boa que até elogios ele arrancou do diretor. E ele sentiu então que outras oportunidades no futuro iriam ser lhe oferecidos, e assim foi. O salário que ele recebia de Wader parecia nunca ser o suficiente, e para aumentar a sua renda, Arnold Schwarzenegger criou um negócio de vendas por correspondências. Ele vendia apostilas relacionadas a fitness e fisiculturismo. Mais tarde, ele e seu parceiro de treino, Franco Columbo, iniciaram um negócio de alvenaria, e o nome da empresa era Pedreiros Europeus Especialistas em Mármores e Pedras. O negócio prosperou graças à experiência que ambos tinham na área e o marketing que fizeram, e também o aumento da demanda que cedeu logo após um grande terremoto em Los Angeles, em 1971. Muitas casas foram afetadas por causa do terremoto, o que ocasionou uma demanda muito grande de seus serviços. Arnold também começou a cursar inglês e administração de empresas na Faculdade de Santa Monica College, o que lhe ajudou a entender como os americanos administravam seus negócios. E com os lucros provenientes dos negócios de alvenaria, correspondências e suas vitórias no fisiculturismo, logo ele começara a investir no mercado imobiliário. Ele reformava imóveis antigos e revendia-os por um preço bem maior. Seu lema era transformar uma nota de $100 em $200, e assim por diante. Em menos de 10 anos após chegar nos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger já possuía diploma universitário de economia, já falava inglês fluentemente e se tornara um milionário antes mesmo de brilhar em Hollywood com seus filmes. Em 1969, Arnold conheceu a sua primeira namorada nos Estados Unidos, Barbara Outland Baker, uma garçonete e estudante universitária que tinha suas próprias ambições. Ela queria ser professora de inglês.
Bárbara era uma jovem de 21 anos, simples e recatada, que gostaria de ter uma vida normal como qualquer um, casar, ter filhos, etc. O que era o oposto das pretensões de Arnold, pelo menos naquele instante, né? Já que suas ambições estavam muito além de qualquer vida normal e convencional. E casar e ter filhos era algo que ele não queria tão cedo. Mesmo assim, os dois tendo essas pretensões distintas, né? Eles se gostavam bastante e em pouco tempo já estavam dividindo o mesmo apartamento. E depois que ele conquistou o 4º título de Mr. Universo, em 1969, Arnold competiu pela primeira vez na Federação Mr. Olympia, na qual perdeu a primeira colocação para o cubano tricampeão Sérgio Oliva. E apesar da derrota, dessa vez ele não ficou abalado. Disputar o Mr. Olympia significa vencer o campeão dos campeões, e só era possível se inscrever através de convites, e para ser convidado era preciso já ter conquistado pelo menos um título de Mr. Universo. Para vencer o Mr. Olympia, outros detalhes mais cruciais são avaliados pelos jurados do que simplesmente posar e mostrar sua massa muscular e definição. Isso é o básico. O que interessa para eles é o que um atleta faz entre uma pose e outra. Por exemplo, como o atleta movimenta suas mãos. Os seus passos têm que ser firmes e flexíveis, nunca dar um passo a mais que o necessário. A expressão do seu rosto tem que aparentar estar confiante, a postura geral do corpo tem que estar bem alinhada e perfeita, e isso inclui costas ereta, cabeça erguida, sem demonstrar que está fazendo força, respirar pelo nariz enquanto relaxa a boca, e por aí vai. Em 1970, Arnold estava escalado para disputar por 2 federações de fisiculturismo, o Mr. Universo, 24 de setembro, e Mr. Olympia, que aconteceria em outubro daquele mesmo ano. Ele iria tentar ganhar o 5º título de Mr. Universo e buscar a vitória sobre o campeão Sérgio Oliva, que havia lhe derrotado no ano anterior. Arnold também recebera mais um convite para participar de um outro evento chamado Mr. Mundo, outro grande evento de fisiculturismo, que também aconteceria em setembro, no dia 25, um dia após o evento de Mr. Universo. Ele ficou eufórico com a possibilidade de vencer 3 concursos seguidos de diferentes federações, num período de 2 semanas. Isso seria como unificar o título dos pesos pesados do boxe. Isso faria dele um campeão incontestável. E isso acabou acontecendo. Arnold venceu mais uma vez o concurso de Mr. Universo, conquistando o título pela 5ª vez. Inclusive, venceu seu ídolo, Reg Park, que havia largado a aposentadoria para competir nesse evento. E depois disso, ele voou para Colombo para a disputa de Mr. Mundo. E chegando lá, para sua surpresa, Sérgio Oliva, que ele esperava enfrentar no dia 7 de outubro, em Nova York, também estava ali no evento para competir. Ele chegara de surpresa para surpreender a todos e principalmente a Arnold, seu principal rival. Mas dessa vez, Sérgio aparentava estar um pouco mais flácido do que da última vez, e devido ao uso exagerado de óleo que ele passara em seu corpo, o seu físico aparentava estar mais liso do que definido. E por fim, Arnold acabou vencendo-o por unanimidade e conquistando o título de Mr. Mundo pela primeira vez. 2 semanas depois, para a disputa de Mr. Olympia no Teatro Town Hall, em Nova York, a disputa entre os dois foi bem mais acirrada do que antes. Sérgio agora estava um pouco maior que da última vez. Porém, dessa vez, Arnold estava um pouco mais definido, e depois de exaustiva sequência de poses a pedido dos juízes, que estavam bastante indecisos, Arnold Schwarzenegger derrota Sérgio Oliva, e aos 23 anos de idade ele se torna o mais novo campeão Mr. Olympia, um recorde que vigora até os dias de hoje. Arnold continuou suas sequências de vitórias, defendendo seu título de Mr. Olympia pelos próximos 5 anos. Em 1975, já com 6 coroas defendidas, ele finalmente anuncia a sua aposentadoria do esporte. E a essa altura, ele já era considerado o rei do fisiculturismo. O seu objetivo agora era concentrar-se nas suas aulas de atuações como ator. I won the World Championships so many times now that I would like to go on, try to be the best in something else. Like what? I would like to get into acting. Depois da sua primeira vitória no Mr. Olympia em 71, quando tudo parecia ir bem, Arnold recebe a notícia que seu irmão mais velho, o Meinhard, havia perdido a vida num acidente de carro. Ele estava dirigindo bêbado quando bateu o carro. Meinhard tinha 25 anos. Ele era casado com Erika Knapp e o casal tinha um filho pequeno de 3 anos, chamado Patrick. Devido à sua agenda lotada, Arnold não conseguiu comparecer no funeral de seu irmão.
No ano seguinte, em 72, seu pai, Gustavo Schwarzenegger, também morre após sofrer um AVC. E apesar de ficar triste pela morte do pai, ele não consegue derramar uma lágrima sequer, o que causou um certo constrangimento e até aborrecimento por parte de Barbara, a sua namorada, que também estava junto quando ele recebeu a notícia. Gustavo Schwarzenegger, apesar de ser um pai rigoroso, gostava de Arnold e Meinhard. Inclusive, ele queria que Arnold também seguisse seus passos na carreira como policial. Arnold também não conseguiu comparecer no funeral de seu pai, só que dessa vez foi devido à sua perna esquerda, que estava completamente engessada, pois ele havia lesionado gravemente seu joelho quando participou de uma exibição em Durban, na África. A plataforma em que ele estava fazendo as exibições desabou, fazendo com que ele caísse para trás e por cima da própria perna. E depois da morte do pai e do irmão, ele tentou convencer a sua mãe a ir morar nos Estados Unidos, mas ela se recusou. Ele então começou a mandar dinheiro para lhe ajudar nas despesas. E também ajudou seu sobrinho, Patrick, pagando seu estudo em Portugal. E anos depois pagou também a sua faculdade em Los Angeles. Depois do filme Hércules em Nova York, outros pequenos papéis foram lhe oferecidos, como o The Long Goodbye, O Poderoso Adeus, de 1973, onde ele interpreta um capanga surdo e mudo. Nesse filme, ele ganhou o seu primeiro prêmio no Globo de Ouro, a nova estrela masculina do ano. E no ano seguinte, ele fez uma pequena aparição no programa Happy Anniversary and Goodbye, Feliz Aniversário e Adeus, onde ele interpreta um massagista italiano de nome Rico. Take off your clothes. All of them? Put on this. 2 anos depois, em 76, ele fez Stay Hungry, o guarda-costa. E em 79, o seu primeiro filme de verdade, o vilão Cactus Jack. Depois que Barbara percebeu que Arnold estava deixando o fisiculturismo para entrar no cinema, ela viu que o futuro dos dois juntos não seria mais possível. Ela então resolveu romper o namoro e sair de casa. E apesar de ficar triste com o término do namoro, Arnold a compreendia. Ele sabia que as pretensões dela eram bem diferentes das suas, e por fim, só lhe restou lamentar. Anos depois, em 2006, Barbara Baker escreveu um livro intitulado Arnold and Me. No livro, ela o descreve como uma personalidade alegre, totalmente carismática, aventureira e atlética, mas afirma que, no final do relacionamento, ele se tornou insuportável. Classicamente, o mundo girava em torno dele. Arnold Schwarzenegger também, inclusive, contribuiu para o seu livro, com o prefácio, e até se encontrou com Barbara por 3 horas. E foi em 1977, através de um torneio de tênis para celebridades, Robert Francis Kennedy, que Arnold conheceu o seu próximo amor, Maria Shriver, a sobrinha do ex-presidente americano John Kennedy. Maria Shriver era uma moça jovem, extrovertida, inteligente e muito bonita. Os dois tinham históricos de vida totalmente opostos. Maria vinha de uma família de políticos poderosos, os Kennedys. Ela havia também estudado nas melhores escolas e trabalhava como repórter de televisão e era do Partido dos Democratas. Arnold, por sua vez, vinha de origens humildes, era estrangeiro, campeão de um esporte que na época quase ninguém conhecia, e seu partido era os republicanos. O fato é que eles superaram essas diferenças, casaram-se no futuro e tiveram 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, em 1974. Enquanto Arnold começava a se desligar do fisiculturismo e mergulhar de cabeça em Hollywood, os jornalistas Charles Gaines e George Butler procuraram Arnold para que ele participasse de um documentário que eles estavam criando. O nome era Puppy Iron, o Homem dos Músculos de Aço. O documentário giraria em torno da competição de Mr. Olympia, que aconteceria no ano seguinte, em Pretória, na África, em 1975. O filme iria focar em Arnold Schwarzenegger como protagonista principal, e seus principais concorrentes, como Lou Ferrigno e Franco Columbo, que também iriam competir. Inicialmente, Butler e Charles queriam transformar Puppy Iron em um livro, mas depois eles viram que a ideia de um documentário seria bem mais abrangente. E a intenção de fazer esse documentário era divulgar o fisiculturismo no mundo todo. O que acontece é que naquela época, o fisiculturismo, assim como a própria musculação, eram quase inexistentes e desconhecidos pela grande maioria das pessoas, no mundo todo. 99% dos americanos não conheciam fisiculturistas. Arnold Schwarzenegger, por exemplo, por causa de seus músculos, as pessoas lhe perguntavam se ele era algum lutador de luta livre, jogador de futebol americano ou qualquer outra coisa.
menos fisiculturista. Fora que homens musculosos também não eram muito bem vistos por grande parte das pessoas. Eles eram julgados como trogloditas desajeitados, narcisistas, homossexuais, eram chamados de burros, achavam que tinham músculos no lugar de cérebro e por aí vai. Muhammad Ali, por exemplo, muitos podem surpreender, mas Muhammad Ali só começou a fazer musculação depois que conheceu Arnold Schwarzenegger. A musculação nesse tempo também era um universo plenamente masculino, e praticamente mulher nenhuma malhava. Inclusive na academia Gold's Gym não só era frequentada por homens, como era proibido de mulheres treinarem. O próprio dono da academia, Joe Gold, não permitia isso, até por questões práticas, pois o ambiente era rústico demais e não tinha nada de delicado, só homens gigantes, sem camisetas, suados e falando palavrões o tempo todo. E além do mais, na academia só tinha um vestiário, e claro, era masculino. Todo esse paradigma começou a ruir depois de Arnold Schwarzenegger em Pumping Iron. George Butler teve muitas dificuldades em convencer Arnold a competir novamente no torneio de Mr. Olympia para participar do documentário. E o motivo seria de que ele já havia se aposentado do esporte e estava se dedicando exclusivamente em suas atuações para o filme O Guarda-Costas, e teve que perder peso, teve que perder músculos para se encaixar um pouco nos padrões hollywoodianos. E até seu modo de pensar, o seu foco já não era o mesmo. George Butler came to me and says, I have a great idea. We should do a movie, but it only will work if you're in it. And if you retire now, you can't be in it. So that doesn't work. Para Arnold, competir significava reprimir seus sentimentos e emoções, ser durão, ser mais frio, etc. O que era o oposto para se aprender a atuar num filme, onde justamente você tem que libertar esses sentimentos e as emoções para poder contracenar. E para Arnold, voltar atrás nesse foco psicológico seria como dar um cavalo de pau num Titanic em alta velocidade. E por fim, Butler consegue convencê-lo a participar do documentário. Arnold então recomeça a sua preparação, e para atrair mais holofotes em cima de Pumping Iron, Butler decide criar um antagonismo no filme. Ele decide criar uma rivalidade entre Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno, pela disputa do título de Mr. Olympia. Lou Ferrigno, ou Louis, como era conhecido, era a nova sensação do momento. Era um gigante de quase 2 metros de altura e pesava 120 quilos. Inclusive, ele era maior que o próprio Arnold, que media 1,87 m e pesava 113 quilos. Ele nasceu no Brooklyn, Nova York, e havia conquistado os títulos de Mr. América e Mr. Universo em 73, e também vencera o Mr. Internacional, num torneio que foi organizado pelo próprio Arnold e seu amigo Columbo, em 74, a fim de promover o fisiculturismo. Ferrigno crescia cada vez mais a cada ano. Era chamado de o novo Arnold, e queria desbancar o seu reinado de 10 anos. Esse era o clima gerado nos bastidores de Pumping Iron, o homem dos músculos de aço. Suppose Louis beats you. He doesn't. There's no such thing. Butler também quis adotar uma imagem de vilão sobre Ferrigno e de herói sobre Arnold. Nos treinos de Ferrigno, ele quis mostrar sua academia escura, num clima mais sombrio, ao contrário da Gold, que era tudo claro e com um ambiente mais animado. Fora a personalidade de Lou Ferrigno, ser mais pacato, com ar de malvado, o que era o oposto de Arnold, mais alegre, mais estilo praiana. Enfim, era o contraste perfeito entre o malvadão do Brooklyn contra o herói carismático de Venice Beach. Claro que esse antagonismo foi consentido por parte de ambos, para aumentar mais ainda o drama do filme. Só que mesmo assim, causou um desconforto em Lou Ferrigno. When I saw it for the first time, it made me very angry because I suddenly saw how it was portrayed. I was afraid people wouldn't like me. I was afraid people were going to look down on me because the fact that here's a kid from Brooklyn, he's deaf, he can't speak, he looked dumb in the film. What I'm trying to say to you is at the time, I felt like a freak. But it wasn't like that. I realized that within time, everyone embraced me. People come up and say, God, I love you in Pumping Iron, I love you in Arnold. Seu pai, Matt Ferrigno, também participara do filme, como se fosse o seu treinador. I love it, Louis. Please keep me entertained in the serious moments. E Arnold vivia provocando ambos. Seu objetivo era abalar o psicológico do seu rival, fazê-lo sentir que já havia perdido.
You know, it's amazing. Can you imagine the feeling I have 6 times Mr. Olympia? I told you can go so tired. I called my mother yesterday already and I said I won. She says, congratulations, Arnold, you know. What do you think your chances are today? I'm going to lose all. You're the best. Thank you. You're welcome. Just wanted to do insurance. United States of America, Lou Ferrigno. Second place from France, Serge Nubret. The one and only Arnold Schwarzenegger. E depois de perder bastante peso para atuar no filme O Guarda-Costa e ter apenas 3 meses para recuperar sua forma física para competir, Arnold Schwarzenegger vence o Mr. Olympia pela 6ª vez e também anuncia sua aposentadoria. Thank you all for supporting me. We'd like to thank the judges. Bodybuilding has been a beautiful experience for me and I will continue it for the rest of my life. I only stopped competing, but I'm not stopping bodybuilding. It's the greatest sport. Thank you. No ano seguinte, depois da metade do filme já ter rodado, George Butler acabou ficando sem dinheiro para a continuação do projeto. Foi então que ele teve a ideia de organizar uma exposição com fisiculturistas em um museu de artes em Nova York. E o objetivo era atrair novos patrocinadores para apoiar o documentário. E os protagonistas do evento seriam Frank Zane, Ed Corney e Arnold Schwarzenegger. E a ideia era para que os atletas se revezassem entre eles para fazer poses em cima de uma plataforma giratória. A expectativa era que algumas centenas de pessoas comparecessem no evento, mas apesar da nevasca que fazia, mais de 3.000 convidados lotaram o Museu Whitney de Artes Americana. A fila dobrava o quarteirão lado de fora. A ideia de Butler deu certo. Em 18 de janeiro de 1977, Pumping Iron é apresentado no Teatro Plaza, em Nova York, e o fisiculturismo era mostrado ao mundo. The Whitney couldn't control the event because there were too many people there, so that instead of taking the money and putting it in a cash register, they had to throw the money into a pile on the floor. Hey, move down 2 lines, okay? There was a 6-foot-high pile of $5 bills, and at the end of the day, the movie was financed, and the rest is history. E depois da estreia de Pumping Iron, o fisiculturismo tiveram um crescimento estrondoso no mundo todo. Academias de musculação se multiplicavam por todo o país. Joe Gold vendeu a Gold Gym e abriu uma nova academia, ainda maior, chamada World Gym, e dessa vez permitindo a participação de homens e mulheres. Em 1980, durante um atraso nas filmagens de Conan o Bárbaro, Arnold Schwarzenegger surpreende a todos quando ele resolve abandonar a sua aposentadoria para competir novamente no Mr. Olympia, que aconteceria em Sydney, na Austrália. Inicialmente, ele foi convidado a participar como comentarista do evento, mas o desejo de reconquistar o seu trono e mostrar ao mundo que ele ainda era o rei do esporte falava mais alto. Seu plano foi mantido em segredo até a data da competição. Ele teve 5 semanas para se preparar, malhando 5 horas por dia. Dizia para todos que estava se preparando para interpretar o Conan, seu personagem do próximo filme, que também era musculoso. Bom, seus concorrentes o olhavam desconfiados. Não queriam acreditar que depois de 4 anos de aposentadoria, ele retornaria para competir. No fim das contas, Arnold vence o concurso e conquista sua 7ª coroa. A sua vitória dessa vez não foi por unânime, ela foi muito dividida pelos jurados. Sua vitória também causou um descontentamento para uma parte da plateia que começou a vaiá-lo. Causou indignação também para alguns competidores que chegaram a jogar cadeiras nos bastidores. Um dos 5 colocados quebrou o seu troféu. Outro anunciou a sua retirada do fisiculturismo. Muito era questionado a sua participação naquele evento. Era realmente necessário Arnold ter feito isso? I was going to Australia to be a judge at the Mr. Olympia competition. But then all of a sudden, I thought, I should compete.
think the competitors felt very disappointed. So they felt kind of, why would I do that? Why would I take that trophy away from them when I have everything else on the plate? And so I think there was disappointment there. And, I just felt that's something that I need to do. I felt very strongly about it, and so I competed. Arnold mais tarde reconheceu que, apesar da emoção e o prazer de competir e ganhar novamente o Mr. Olympia, a sua participação acabou não sendo benéfica para o esporte. Alguns atletas só voltaram a falar com ele anos depois. E foi nesse misto de prazer e constrangimento que ele definitivamente anuncia a sua aposentadoria do fisiculturismo. E foi no início dos anos 80 que sua carreira no cinema decolou de vez. Em 1982, Arnold Schwarzenegger conseguiu o seu primeiro grande papel. Agora ele era Conan, um guerreiro bárbaro estilo espada e feitiçaria das histórias em quadrinhos. A ideia inicial de levar o personagem dos quadrinhos para as telas foi do produtor Edward Bresnan e seu sócio Edward Summers, em 1975. Bresnan levou 2 anos para conseguir comprar os direitos da filmagem, e depois de assistir O Homem dos Músculos de Aço, ele decidiu que Arnold Schwarzenegger era o ator perfeito. Seu corpo musculoso era idêntico ao de Conan. Arnold, na época, não conhecia e nem sequer tinha ouvido falar do personagem. Só ficou sabendo que Conan era um herói adorado por muitos jovens desde os anos 60. Então ele teve que ler pilhas e mais pilhas de revistas em quadrinhos para conhecer o personagem. Para prepará-lo para o papel, o diretor John Milius fez com que ele assistisse a vários filmes de samurais, para ele conhecer como os samurais manejam espadas, as suas posturas e como se comportam durante o combate, que é semelhante ao de Conan. John Milius contratou peritos em artes marciais para treiná-lo, tanto para manejar armas brancas, como espadas e machados, quanto para treinar golpes estilo luta livre, como quedas, golpes com cotovelo, etc. Já a habilidade de montar a cavalos, ele havia aprendido quando participou do filme Cactus Jack, que era ambientado no filme Faroeste. Mas aqui, ele teve que aprender a montar em camelos, já que o roteiro exigia. A produção das filmagens foram rodadas na Espanha, em vários locais distintos, como em montanhas, pântanos, dunas, província espanhola no litoral mediterrâneo, capital da Almeria, etc. Conan o Bárbaro acabou sendo um filme controverso e polêmico, por causa da violência excessiva, com corpos dilacerados e sangue jorrando para todo lado, o que não era comum naquela época. Causou também certa indignação por parte dos defensores dos direitos dos animais, que reclamaram de algumas cenas onde Conan dá um soco num camelo, os cavalos caindo de cabeça no chão e por aí vai. Mesmo essas cenas se parecerem tão realistas, tudo foi feito por especialistas que sabiam, por exemplo, virar o corpo dos cavalos durante a queda para fazê-lo rolar e não se machucar, assim como um soco dado no camelo também foi de mentira, claro. Nesse caso, cordas foram amarradas em suas patas traseiras e puxadas no exato momento em que o soco é dado, fazendo o animal se desequilibrar e depois cair. O fato é que nenhum animal se machucou durante as filmagens. Conan o Bárbaro foi lançado em 14 de maio de 1982. Teve um custo orçamental de 20 milhões e arrecadou 90 milhões de dólares nas bilheterias. O filme foi um sucesso absoluto. Filas nos cinemas dobravam os quarteirões, causando imensos engarrafamentos e até distúrbio das pessoas que não conseguiam entrar no cinema. O filme foi uma grande revelação quando estreou junto com outros grandes sucessos, como Mad Max 2, A Caçada Continua, Rock 3, Poltergeist, Jornada nas Estrelas 2, Tron, A Coisa e principalmente o ET, o Extraterrestre, de Steven Spielberg, que era a maior aposta dos estúdios daquele ano. Conan o Bárbaro conseguiu conquistar direitinho seu espaço entre eles. No ano seguinte, em 83, enquanto Arnold se preparava para a continuação do filme em Conan o Destruidor, ele recebeu outra proposta de participar em outro filme, por uma outra produtora. O filme se chamava O Exterminador do Futuro, um filme de ação e ficção científica, onde ele encarnaria na pele do soldado do futuro, Kyle Reese, que luta contra um robô assassino, também do futuro, para proteger uma mulher e salvar a humanidade. Vocês perceberam que eu mencionei Kyle Reese, o personagem que ele iria interpretar, né? Pois é, essa era a ideia inicial do então diretor James Cameron para o papel de Arnold Schwarzenegger. Só que com o passar do tempo, Arnold começou a se interessar mais pelo Exterminador do que pelo Kyle Reese. E ao perceber isso, Cameron logo viu que ele combinaria mais como Exterminador do que com o personagem de Reese. Então ele lhe ofereceu o papel.
Só que apesar de gostar da ideia, Arnold se mostrou um pouco cético quanto a isso, né? E o principal motivo seria o fato do Exterminador ser um vilão, um assassino, o que naquela época em Hollywood significaria um suicídio profissional. A ideia de um exterminador entrar numa delegacia, por exemplo, e aniquilar 30 policiais não eram bem vistos aos seus olhos. Só que tem uma jogada nessa questão e que Hollywood faz muito bem é saber inverter o impacto das coisas, fazendo o dito vilão ganhar carisma do espectador ao invés de ser odiado. O Jason da série Sexta-feira 13, por exemplo. Por que o Jason, assim como Fred Krueger, faziam várias vítimas em seus filmes e não eram figuras odiadas? A resposta é bem simples. O segredo é fazer dessas vítimas se tornarem pessoas repugnantes, arrogantes e antipáticas. Pessoas que, quando fossem mortas por um desses vilões nas telas, ninguém se importaria. Cenas cômicas e piadas engraçadas também contribuem para o carisma do personagem vilão. Isso acontece numa das cenas em que o exterminador está refugiado numa pensão, que após ser incomodado pelo zelador, ele escolhe uma resposta bastante hilária. Vá pro inferno, idiota. Essa cena causou muitos risos na plateia do cinema, que esperavam que o exterminador fosse matá-lo, ao invés de dar uma resposta dessa. Por fim, Arnold Schwarzenegger aceitou a proposta para interpretar o exterminador, mas por causa do seu contrato com Dino De Laurentiis e a pré-produção da sequência de Conan, eles concordaram em adiar a produção do exterminador para o ano seguinte. Nesse mesmo ano, em 16 de setembro, Arnold finalmente consegue a sua cidadania americana, podendo agora votar e até concorrer a algum cargo público. Conan, the Destroyer. Em junho de 1984, Conan o Destruidor foi estreado. Essa versão é a continuação do primeiro filme, Conan o Bárbaro. Dessa vez, o filme foi dirigido pelo experientíssimo diretor Richard Fleischer, que já havia dirigido filmes como Estranha Compulsão e 20.000 Léguas Submarinas. John Milius, que dirigiu o primeiro filme, não estava disponível, por estar ocupado em outros projetos. As filmagens foram rodadas no México, na região da Pachuca, em meio a montanhas e vulcões próximos de El Paso. O elenco contava com um grupo seleto de artistas. Nomes renomados de várias esferas do mundo artístico foram convidados a participarem do filme. Entre eles estão Wilt Chamberlain, um dos maiores basquetebolistas da história do NBA. Ele interpreta o guerreiro Bombata no filme. Grace Jones, uma atriz, modelo e cantora de origem jamaicana. No filme, ela interpreta uma guerreira e ladra chamada Zula. Outra atriz e cantora que interpreta a princesa Jena é Olivia d'Abo. Jena é uma jovem virgem que é designada ao lado de Conan e outros guerreiros para recuperar um poderoso chifre capaz de despertar um demônio chamado Dagoth. E a atriz Sarah Douglas, ela que já era famosa por atuar como Ursa, a supervilã em Superman 2, com Christopher Reeve, que lançou em 1980. Em Conan o Destruidor, ela interpreta a rainha Taramis de Salazar. Ela contrata os guerreiros Conan e Malak para fazer duas tarefas para ela. Primeiro, roubar uma gema mágica do mago Tots-Amon, que só a princesa Jena pode fazer isso, por ser virgem. E depois roubar o chifre de Dagoth. E como recompensa, Taramis promete ressuscitar a amada de Conan, que havia falecido. Conan o Destruidor rompeu a marca dos 100 milhões de dólares nas bilheterias, bem mais que Conan o Bárbaro. Porém, por causa da reformulada que os produtores fizeram, diminuindo a violência, transformando Conan em Conan mais familiar, descaracterizando a imagem do personagem, desagradou grande parte do público, principalmente os fãs. E por isso, nos Estados Unidos, as sessões foram exibidas em menos salas que o primeiro filme, e arrecadando 20% a menos. E por esse motivo, Arnold Schwarzenegger decidiu não mais se interessar pelos filmes do Conan. Ele só fez a participação em Red Sonja, Guerreiros de Fogo, porque ele ainda estava em contrato com Dino De Laurentiis. Caso contrário, não teria feito. Em outubro daquele mesmo ano, O Exterminador do Futuro era lançado. E o resultado? Mais um gol de placa de Arnold Schwarzenegger. Nos Estados Unidos, o filme passou 6 semanas em primeiro lugar nas bilheterias. Hollywood apresentava ao mundo um novo vilão. As pessoas abordavam Arnold nas ruas, pedindo para ele repetir a famosa frase:
I'll be back. I'll be back, ou Eu Voltarei, se tornou uma frase ícone dos cinemas e a marca registrada de Arnold Schwarzenegger. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Aclamado pela crítica, o filme teve um orçamento de 6,5 milhões e acabou arrecadando 79 milhões nas bilheterias. Mais um filme fora dos padrões hollywoodianos que ganhava destaque nas manchetes. E o esquisitão, com estereótipo também fora dos padrões de Hollywood, com um nome esquisito, forte sotaque, Arnold Schwarzenegger ganhava cada vez mais aceitação do público americano. No ano seguinte, foi estreado Red Sonja, Guerreiros de Fogo. Dessa vez, Arnold não é Conan, e sim Lord Kalidor. A trama gira em torno da guerreira Red Sonja, interpretada pela atriz estreante Brigitte Nielsen, que na trama ela luta para se vingar da rainha Gadrin por ter assassinado seus pais. O filme foi um fracasso em seu lançamento, recebeu o prêmio Framboesa de Ouro e indicou Brigitte Nielsen como a pior atriz estreante. E nas palavras de Schwarzenegger, foi o pior filme de toda a sua carreira. Brigitte Nielsen e Arnold Schwarzenegger também tiveram um romance extraconjugal no set de Red Sonja. O caso se tornou público pelo próprio Arnold em 2012, quando ele publicou esse fato em um livro de sua autobiografia. No livro, Arnold revela que Nielsen queria um relacionamento sério com ele, mas como ele já estava comprometido com Maria Shriver e estava prestes a se casar com ela, ele recusou. Mais tarde, Nielsen conheceu Sylvester Stallone e ambos assumiram um relacionamento sério e até se casaram naquele mesmo ano. Pick up their trailer, the chopper, run them down, grab those hostages, and bounce back across the border before anybody knows we were there. The problem was the heat, man. The heat's killer. I remember at times John just sitting on the ground with his head in his hands. Like, what the hell have I gotten myself into? For every shot, there's 6, 8, 10 passes of things. So this was our day. It was like 14 hours of work. It was a real boot camp. Pure hell. I got to go back 15 years and relive everything, except this time to enjoy it and not worry about having to die. Shooting those many bullets coming through that gun with that power, it was an amazing experience. They don't put this in acting class. They'd have a bigger dropout rate. If it bleeds, we can kill it. O Predador foi outro grande sucesso de Arnold Schwarzenegger que arrebentou nas bilheterias. Como se sabe, trata-se de um filme de ação e ficção científica, onde o Major Dutch, que é interpretado por Arnold, lidera uma equipe de soldados na selva da Guatemala. E o objetivo é resgatar uma alta autoridade e outros integrantes do governo, que estão mantidos como reféns pelos guerrilheiros da região. Só que além dos guerrilheiros, Dutch e sua equipe terão que lidar com outra ameaça ainda mais mortal. Um predador vindo do espaço, altamente armado e com equipamento futurístico, também está ali no meio da selva, observando-os o tempo todo, enquanto espera o momento certo para atacar. O filme conta com a direção de John McTiernan e 3 produtores, Joel Silver, Larry Gordon e John Davis. Já a escolha de Arnold foi devido à sua atuação do filme anterior, Comando para Matar, onde ele interpreta o coronel John Matrix. No filme, ele se tornou um exímio exército de um homem só, destruindo tudo e matando todos. Por isso o escolheram. We had an idea about doing a story about a brotherhood of hunters who came from another planet to hunt all kinds of things, but we realized very quickly that wouldn't work very well, so we picked one hunter who was going to hunt the most dangerous species, which had to be man, and the most dangerous man was a combat soldier. O Predador foi rodado no México, em Puerto Vallarta, e o terreno que McTiernan escolhera para filmar era completamente acidentado. Não havia 1 metro sequer de areia plana, e à noite fazia um frio tremendo, o que foi uma grande dificuldade para a equipe atuar, por causa das poucas roupas que eles tinham que usar. Para Schwarzenegger, então, foi pior ainda, já que ele teve que contracenar sem camiseta, e ainda por cima teve que cobrir o seu corpo com lama fria e molhada. Fora outras adversidades que a mata oferecia, como insetos, sanguessugas, cobras e até areia movediça. Inicialmente, o nome do filme era para ter sido chamado de The Hunter, o
o caçador. E o traje do Predador era outro modelo bem diferente do que foi utilizado no filme. Para poupar dinheiro, o estúdio contratou uma empresa de efeitos especiais para fabricar o traje. E o valor cobrado foi bem inferior, mais barato que as outras empresas estavam cobrando. Só que ao invés do traje causar medo, a criatura ficou ridícula e ao mesmo tempo engraçada. O alienígena mais se parecia com um lagarto com cabeça de pato do que um predador assustador. We had to go off and start shooting the movie, and they were late turning out the Predator. And finally, the day it arrived, and they took the crowbars and pried it open and opened it and lifted it out of the box, and we all looked at each other and said, "Oh, are we in trouble?" Fora que o ator contratado para conduzir o traje foi Jean-Claude Van Damme, que na época era um ator desconhecido. Van Damme trabalhou na produção por 2 dias e depois abandonou o projeto. Vivia reclamando do desconforto que o traje lhe causava. It didn't work so well in terms of physicality. It was not well built, but kind of dangerous because my feet were in the calves of the animal and my finger were in the forearms. So I was having cables into. It was very hot in Mexico. Yeah, very hot. They didn't have a cooler system. E depois desse transtorno todo, os produtores contrataram o supervisor de efeitos especiais, Stan Winston, para refazer o traje. E o predador que ele criou era bem maior e muito mais assustador que o original. O monstro tinha 2,60 metros de altura, era verde, tinha olhos minúsculos e profundos, e o rosto parecendo a de um caranguejo mutante. Já as mandíbulas pontiagudas foram criadas por sugestão do cineasta James Cameron, quando ele se encontrou com Winston numa viagem de avião. E dessa vez, para vestir o traje, eles contrataram o ator de 2,20 metros, Kevin Peter Hall, ele que já havia interpretado o Pé Grande em Um Hóspede do Barulho. O Predador teve um orçamento de 15 milhões e arrecadou quase $100 milhões nas bilheterias. Outro grande sucesso. Os filmes de ação com violência pura estavam se tornando a sensação do momento, e esse gênero começara com Sylvester Stallone, com as séries de Rocky e Rambo, e paralelo veio Arnold com os filmes do Conan, Exterminador do Futuro, Jogo Bruto, Comando para Matar e O Predador. Inclusive o Predador e Exterminador do Futuro ampliavam mais ainda o gênero, acrescentando elementos de ficção científica. Era uma nova onda bem diferente do que se via nos filmes antigos, como os clássicos Faroeste, de John Wayne e Clint Eastwood, por exemplo. E por causa do sucesso desses filmes e os lucros que estavam gerando, era óbvio que os estúdios não poderiam mais classificá-los como filmes B. Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone eram os principais nomes que representavam bem esse gênero, e eram os mais procurados. Mas como os dois não conseguiam dar conta de tantos projetos oferecidos, outros nomes começaram a surgir, como Chuck Norris, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, etc. E na disputa pelos melhores filmes, melhores papéis, quem faturava mais e quem era mais musculoso, acendeu-se uma das maiores rivalidades do cinema do século XX. Sim, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. All about who is making bigger movies, who has more definition in their muscles, who has more box office success, who kills more people, who kills people more creatively, who has bigger knives, who has bigger guns. And at the end, I started running around with machine guns that were only used for helicopters, mounting on helicopters or on tanks. It was crazy. It was all-out war. It was all-out war. No, I really respect this guy. I think he's brilliant. What he's done, what he's accomplished, he's had 3 different careers. Oh, he's great. But I want to strangle him. You want to strangle him? I did. Essa rivalidade teve início lá em 1976, na noite do Globo de Ouro, quando os dois se conheceram. And he's at the table. I'm going, who is this big guy? And he goes, and Arnold Schwarzenegger, new talent of the year. I go, excuse me? Alright, so he's gloating and gloating and gloating, and then finally it's time for Rocky. And we're not getting this category. And then I lose Best Actor. I'm going, Jesus, this is a nightmare. And I see him kind of like, and then finally it was Rocky Best Picture. I managed to grab this giant bowl of flowers and heave it in his direction. And oh yeah, he had lilies and tulips.
I'm telling you. And I went, okay, the gauntlet is done. And this began a 10-year battle royale. Wow. I mean, we couldn't stand to be in the same galaxy. Até o filme do Predador, Sylvester Stallone ainda mantinha a dianteira, ganhando até 3 vezes mais que Arnold Schwarzenegger, fazendo mais sucesso com a sequência do Rock 1, 2, 3 e 4 e com os 2 primeiros filmes do Rambo. Arnold começou a despertar o mesmo sentimento por Stallone como que ele tinha por Frank Zane e Sérgio Oliva no fisiculturismo, seus principais concorrentes na época. E esse sentimento era de enxergar os seus principais rivais como se fossem seus piores inimigos. Inimigos mortais que precisavam ser aniquilados rapidamente. Ele começou a provocar Stallone em público, menosprezando seus músculos, seu jeito de vestir, de se portar e por aí vai. Stallone também revida, criticando-o em seus filmes. Em Tango Cash, por exemplo, ele faz uma piada com a imagem de Arnold Schwarzenegger. John Conan the Barbarian. No filme de comédia Pare Senão Mamãe Atira, Stallone também critica a sua famosa frase I'll be back, que é mencionado pela sua mamãe para alguns bandidos. Stallone critica, dizendo que só exterminadores dizem isso. E no filme O Demolidor, de 93, ele também debocha das pretensões de Arnold, que era ser presidente dos Estados Unidos, já que ele não podia por ter nascido na Áustria. The Schwarzenegger Library? Yes, the Schwarzenegger Presidential Library. Wasn't he an actor when you... Stop, he was president? Yes. President. Outro fato hilário que aconteceu em Pare Senão Mamãe Atire e que muitos de vocês talvez não saibam é que quando Arnold leu o roteiro, ele achou tão ruim que decidiu empurrar o filme para Sylvester Stallone. Ele fingiu estar interessado no filme só para que Stallone se antecipasse e pegasse o filme primeiro. I read the script and it was a piece of I mean, let's be honest. And so I said to myself, I'm not going to do this movie. So then they went to Sly, and then Sly called me and he says, hey, have they ever talked to you about this movie? And I said, yes, I was thinking about doing it. I said, this is a really brilliant idea, this movie. And so when he heard that, because he was in competition, he immediately called him and says, look, whatever it takes, I do the movie. So he did the movie. Wow. And of course, the movie went major into the toilet. Somebody said, I can't be as bad as you, really. Trust me. Trust me. Trust I'm me. Serious. You're horrible. No, you're worse no, than I'm me. serious. You've been here how long? Chuck Norris tentou entrar na briga com seus filmes do Braddock e Invasão nos Estados Unidos, mas não emplacou o mesmo sucesso. E os dois viviam se provocando indiretamente através de seus filmes. Porém, de todas as provocações, o fato mais pesado que aconteceu foi em 88, quando o jornal londrino News of the World publicou uma matéria com o título O Segredo Nazista do Astro Arnold Schwarzenegger. A matéria atacava tanto ele quanto seu pai, Gustavo. A história contava que Arnold admirava Hitler, integrava o neonazismo e tinha fortes opiniões antissemitas. Falava também que seu pai era membro da SS, trabalhava em campos de concentração e foi responsável por milhares de mortes de judeus, homossexuais, opositores políticos, etc. Sly ajudou a vazar essas informações para a mídia, inclusive pagando o advogado do jornalista, que foi processado por Arnold posteriormente. Esse caso foi resolvido quando Arnold contatou o grande caçador de nazistas Simon Wiesenthal para que ele investigasse o histórico de seu pai e descobrisse se realmente o que o jornal estava dizendo era verdade. Ele sabia que não. Mesmo assim, quis que fosse investigado justamente para reunir provas para processar o jornal. E o que foi apurado por Wiesenthal é que sim, seu pai era do partido nazista. Porém, não foi encontrado nenhuma prova sobre algum assassinato ou crimes de guerra. Nem campos de concentração sequer ele trabalhou. Arnold processou o jornal News of the World, obrigando-o a pagar uma indenização e também se retratar publicamente. Esse, de fato, foi o golpe mais baixo que Sylvester Stallone utilizou contra o seu arqui-inimigo. Na verdade, eles nunca foram inimigos, que fique bem claro. Apenas eram rivais, e um queria ser melhor que o outro. Depois do Predador, Arnold Schwarzenegger fez outros 2 filmes, O Sobrevivente e O Inferno Vermelho. Apesar de serem bons, não emplacaram o sucesso esperado. O Sobrevivente, por exemplo, tinha um bom enredo, uma boa premissa, mas por causa da troca do atual diretor, Andy Davis, pelo diretor de TV Paul Michael Glaser,
que teve apenas uma semana para estudar a trama, o filme perdeu boa parte do potencial que tinha, como ação e ficção científica, romance e também aventura. O Sobrevivente se passa em 2017, 30 anos no futuro. O país se tornou totalmente totalitário e o programa favorito que o governo utiliza para entreter as pessoas chama-se O Sobrevivente. O programa é ao vivo e tem como participantes criminosos condenados que buscam uma segunda chance de sobreviverem à morte certa. O filme custou 27 milhões de dólares e arrecadou apenas 38 milhões, um resultado bem abaixo do esperado, que era de 150 milhões. Essa foi a consequência de terem trocado um diretor experiente como Andy Davis por um diretor de TV como Paul Glazer, que além de estar estreando no seu primeiro filme, ainda por cima não teve tempo para estudar o roteiro. No filme Inferno Vermelho, Arnold interpreta um russo de nome Ivan Danko, um policial russo que se alia ao detetive Art Hidzik, que é interpretado pelo ator James Belushi. Os dois têm o objetivo de capturar o chefão do tráfico de drogas, Georgiano Viktor Rostavili, e impedi-lo de traficar drogas da Rússia para os Estados Unidos. Inferno Vermelho arrecadou apenas 35 milhões de dólares. O filme foi um sucesso nos Estados Unidos, mas não o sucesso esperado que os produtores estavam prevendo. Acredita-se que talvez, como a premissa era desenvolver uma relação entre um policial russo e um americano, na época em que os Estados Unidos e a Rússia buscavam meios para encerrarem a Guerra Fria, o relacionamento desses dois policiais, misturado com ação e comédia, talvez não tenha agradado tanto a opinião pública como se previa. Seja qual for o motivo, Inferno Vermelho, assim como O Sobrevivente, tinham um potencial enorme para fazerem mais sucesso do que fizeram. Já O Vingador do Futuro foi outro gol de placa que Arnold Schwarzenegger buscava, e alguns fatores que contribuíram para o sucesso do filme foi principalmente a história fascinante, criada pelo primeiro diretor, Dino De Laurentiis. Dino criara uma história baseada numa viagem virtual a Marte. O ano é 2084. O operário da construção civil, Douglas Quaid, interpretado por Arnold, após ver um anúncio numa empresa chamada Rikaio, Recordar, recorre a um chip de memória para poder simular uma viagem ao planeta Marte. Mas algo dá errado. Os cirurgiões que iriam implantar o chip na cabeça de Quaid encontram outro chip implantado. E descobre que Quaid não é Quaid, e sim um agente do governo que antes servia nas colônias de mineração rebeldes de Marte. E sua memória foi apagada e substituída pelas de Douglas Quaid. E aí que o caos começa. A trama é bastante complexa e confusa em primeiro instante. Bom, Dino acabou ficando sem dinheiro para continuar com o projeto e acabou vendendo os direitos do filme para o diretor Paul Verhoeven, que já havia feito outros filmes como A Conquista Sangrenta e Robocop. Verhoeven fez algumas alterações no roteiro, como por exemplo a falta de oxigênio no planeta, que não estava no script. Ele acrescentou que Marte agora dependia desse controle de oxigênio. E outro fator importantíssimo para o sucesso do filme foi o marketing de anúncio que o Vingador do Futuro apresentou. Alguns filmes podem simplesmente fracassar nas bilheterias se não houver um bom trailer de anúncio que realmente desperte a curiosidade nas pessoas, mesmo que o filme de fato seja ótimo. Arnold Schwarzenegger teve que contratar 3 empresas de marketing para trabalharem num trailer mais chamativo, já que a empresa TriStar e a Columbia Pictures não estavam fazendo um bom serviço, pois os números e expectativas do público feitas pela pesquisa da Awareness não passavam de 40%. E as empresas contratadas foram a Bacon, Cimarron e a O'Brien. E depois de um trabalho bem feito e o novo trailer refeito, fez as expectativas de público saltarem de 40% para 92%. E quando o filme foi estreado, fez tanto sucesso que arrecadou 300 milhões de dólares pelo mundo todo. O filme também ganhou o Oscar de melhor efeitos especiais e visuais, ficou em primeiro lugar nas bilheterias e também bateu o recorde de melhor filme de fim de semana de todos os tempos. E depois de uma década explodindo coisas e fuzilando geral, Arnold decidiu suavizar a sua imagem num ritmo mais comediante. No final dos anos 80 e início dos anos 90, Arnold Schwarzenegger fez 4 filmes de comédias que marcaram a indústria dos cinemas, até hoje, sejam bons ou ruins. Entre eles estão Irmãos Gêmeos, que é estrelado por ele e Danny DeVito. No filme, eles são irmãos opostamente gêmeos, que foram gerados através de um experimento científico e separados um do outro e também da própria mãe quando nasceram. Irmãos Gêmeos estreou em 1988, teve um orçamento de 18 milhões e acabou arrecadando um total de até 216 milhões nas bilheterias. Foi o melhor filme de comédia de toda a sua carreira. Há mais de 20 anos, Arnold Schwarzenegger vem tentando convencer a Universal a fazer uma continuação do filme.
A ideia agora seria acrescentar um novo irmão na trama, e esse seria interpretado por Ed Murphy, e o nome do filme seria Trigêmeos. E após receber o sinal positivo da Universal e a confirmação oficial de Ed Murphy, o filme acabou sendo cancelado devido à agenda lotada de Ed Murphy, que estava ocupado com seu novo filme de Um Príncipe em Nova York 2, que foi lançado em 2021. E para a continuação do filme, Ed teve que ser substituído pelo ator Tracy Morgan. Mas por causa da recente morte do diretor Ivan Reitman, que aconteceu em fevereiro desse ano, ele que havia dirigido o primeiro filme e estava escalado para a continuação em triplex, as filmagens acabaram sendo interrompidas e sem previsão para dar início. Outro fenomenal filme de comédia é Um Tira no Jardim de Infância. No filme, Arnold é o detetive John Kimball, que se infiltra como professor numa escola do jardim de infância para descobrir quem é a mãe de um dos alunos, que seria esposa de um traficante de drogas. O filme teve sua estreia em 1990, teve um orçamento de 2 milhões e acabou arrecadando mais de 200 milhões de dólares nas bilheterias. Um Tira no Jardim de Infância e Irmãos Gêmeos foram seus melhores e mais populares filmes de comédia de toda a sua carreira. Já o filme do Júnior e Um Herói de Brinquedo não tiveram o mesmo êxito. Júnior, por exemplo, apesar de ter faturado 108 milhões, acabou não agradando muito a opinião pública. Muita gente não gostou de ver Arnold Schwarzenegger grávido. Já O Herói de Brinquedo, que lançou em 96, teve um orçamento bem caro, de 75 milhões. Mesmo tendo sido atacado pela crítica, que alegava que o filme era muito estereotipado, parecendo mais um seriado de TV do que um filme, Um Herói de Brinquedo agrada os fãs e arrecada 130 milhões nas bilheterias. Tell me that wasn't a rush. 7 anos se passaram desde o primeiro Exterminador. O diretor James Cameron fez questão de assumir novamente essa continuação, e junto com ele também veio os principais atores do primeiro filme, como Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Outro integrante que James Cameron também não quis deixar de fora era o diretor de efeitos visuais, Stan Winston. O filme agora conta com 2 exterminadores. Sarah Connor não é mais o alvo principal, e sim o seu filho John Connor, o líder da resistência humana. The important element that's changed in her life since we saw her last is that she's had her son, John Connor, and he is now 10 years old. The new Terminator of the film is not targeted on her anymore. The child now himself is the target. Okay. O computador que controlava as máquinas, chamado Skynet, envia de volta no tempo um exterminador para matar John Connor. E assim como no primeiro filme, a Resistência envia outro exterminador para salvá-lo. E a questão era, qual dos dois iria encontrar John Connor primeiro? Esse suspense é mantido boa parte do início do filme, e só é desvendado quando John Connor fica cara a cara com os 2 exterminadores. Abaixo. E a grande novidade do filme agora é o exterminador que foi enviado para matar John Connor, o T-1000, este interpretado pelo Robert Patrick. O T-1000 é um protótipo avançado feito de metal líquido, capaz de metamorfosear a imagem de qualquer pessoa ou objeto ao tocá-lo. The new Terminator really with this new capabilities is much. I'm basically death. You know, they're running from death. Já o modelo T-101 seria agora um papel ainda mais desafiador para Arnold Schwarzenegger, pois o exterminador teria que evoluir o seu comportamento de robô para adotar comportamentos mais humanizados, conforme vai aprendendo com os seres humanos. You gotta listen to the way people talk. If someone comes up to you with an attitude, you say, "Hasta la vista, baby." Hasta la vista, baby. Jesus, you're gonna kill that guy. Of course, I'm a Terminator. Listen to me very carefully, okay? You're not a Terminator anymore, all right? Para serem mais convincente, o elenco também teve que passar por um rígido treinamento militar. Entering the military and learning the mindset and coming up against myself
in a big way. That was even more significant in terms of playing Sarah. E nem o pequeno Edward Furlong, de 13 anos, teve moleza. As filmagens foram rodadas em mais de 20 localizações diferentes, tanto da Califórnia quanto do México. E uma das maiores dificuldades que Arnold teve foi durante a perseguição por dentro do canal de drenagem em Los Angeles. Nessa sequência, ele teria que pilotar uma Harley com uma mão enquanto atira com a outra mão, utilizando uma espingarda calibre 10. O movimento de girar a arma para carregá-la enquanto pilotava a moto era muito difícil. Ele treinou esse movimento mais de 100 vezes até sangrarem os seus dedos. É isso que ele estava utilizando de uma luva. O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, teve o maior orçamento daquela época, 94 milhões de dólares. Foi seu projeto mais ambicioso até então. Já nas bilheterias, o filme arrecadou a incrível marca dos 520 milhões de dólares. Foi o filme de maior lucro e de sucesso de toda a carreira de Arnold Schwarzenegger. It's incredible, huh? It's looking good. It's looking good. For this, considering the fact that it's going to be split shots, a lower deal on Christmas. 2, 3, 4. Perfect. Lighten up. Very nice. It's just a movie. What? Okay, you don't get paid, so what? I make it for you, okay? Relax. Nesse mesmo ano, em outubro de 91, Arnold forma uma parceria com Sylvester Stallone, Bruce Willis e Demi Moore, numa rede de restaurantes chamada Planet Hollywood. A temática seria baseada no sucesso dos filmes de Hollywood, com quadros, objetos, cenas cinematográficas e até visitas de atores no local. Eles abriram mais de 100 filiais do Planet Hollywood pelo mundo todo. E foi a partir dessa parceria que Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone se tornariam amigos para valer. Os dois nunca tocaram no assunto sobre a rivalidade, e entre risadas e charutos, agiram como se nada havia acontecido, e assim seguiram em frente. I hope I never see you again. That hurts. Mas, apesar da amizade, a rivalidade ainda continua. Sly, I just saw your knife that you have signed for charity here in Cardiff. It's unbelievable. Look at this knife. But this is not a knife. Now this is a knife. This is what we used on Predator. It's just a little larger than yours. But don't worry about it. In all seriousness, all the best of luck with Rambo this weekend, okay? You're gonna be a hit, it's gonna be a smash, you're the best. O Último Grande Herói foi outro filme com potencial enorme para ter um grande sucesso, e que pelos motivos errados acabou não acontecendo, pelo menos na visão de Arnold, né? O que acontece é que o filme teve a infeliz coincidência de estrear junto com Jurassic Park, que era o filme de Steven Spielberg mais aguardado daquele ano. O sucesso foi tanto que superou até o filme anterior de Spielberg, o ET, o Extraterrestre. E a expectativa era que O Último Grande Herói superasse até mesmo O Exterminador do Futuro 2 nas bilheterias. A trama era de ação e comédia, própria para toda a família. Mas por causa da sensação que foi Jurassic Park, o filme não atingiu o sucesso esperado. E devido às críticas que o filme recebeu, Arnold ficou bastante abalado. Já no ano seguinte, em 94, ele daria a volta por cima. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Novamente, com o diretor James Cameron e ao lado da atriz James Lee Curtis, True Lies foi outro fenômeno na carreira de Arnold Schwarzenegger. Na trama, Arnold é um agente secreto, estilo James Bond, que finge para sua esposa e filha ser um vendedor de computador. E devido à insatisfação de sua esposa em viver uma vida monótona, ele a arrasta para o seu perigoso mundo, a fim de lhe proporcionar mais emoções. True Lies foi o filme mais caro da sua carreira, custando 120 milhões de dólares. E isso se dá às exageradas cenas de ação que o filme apresenta. You're fired.
Num dos momentos mais tensos foi quando Arnold estava contracenando uma perseguição a cavalo em uma plataforma do set, que ficava a 30 metros do chão. Era a cena em que ele perseguia a cavalo um terrorista em uma moto por dentro de um shopping center. E uma das câmeras que estavam suspensa acabou explodindo e caindo sobre a cabeça do cavalo, que se assustou e começou a sapatear loucamente em cima da plataforma. Arnold consegue se livrar do cavalo, e nesse instante um dos dublês o segurou. True Lies lançou em julho de 94 e arrecadou a marca de 378 milhões em sua receita. Mas não foi só nos cinemas que o nosso herói passou por momentos tensos. Em 1997, Arnold Schwarzenegger teve que fazer uma cirurgia do coração. Devido a um defeito hereditário, ele teria que trocar a válvula da aorta, onde o sangue do coração sai. Ele tentou manter essa cirurgia em segredo de Maria Shriver e sua família, para não causar alarde. Mas, por orientação médica, isso não foi possível. E foi depois da filmagem de Batman e Robin que a cirurgia foi realizada. E quando tudo parecia ter dado certo, Arnold piora e uma nova cirurgia é marcada, para o desespero de Maria Shriver. Mas apesar do susto, Arnold tem uma plena recuperação. E depois da segunda operação, o nosso herói dos filmes de ação estava com sua saúde revigorada e pronta para combater o mal nas telas. E foi em 1999 que essa frase literalmente iria fazer sentido. Diferente de todos os inimigos que o nosso herói enfrentou em sua carreira, como predadores, exterminadores e terroristas, Arnold agora enfrenta o sobrenatural. Na trama, ele interpreta Jericho Kane, um ex-policial que luta para impedir o próprio Satã de possuir uma mulher antes que acabe o ano de 1999. Caso ele falhar, a mulher dará à luz ao anticristo. Fim dos dias teve um orçamento de 70 milhões de dólares. Já nas bilheterias, acabou faturando um total de 210 milhões. E depois de atuar em O Sexto Sentido e Efeito Colateral, Arnold Schwarzenegger recebe a proposta para trabalhar na continuação de Exterminador do Futuro 3. I am a machine. O Exterminador do Futuro 3, Rebelião das Máquinas, conta com John Connor já adulto. Connor terá que contar mais uma vez com a ajuda do Exterminador, para juntos derrotarem uma nova ameaça. E dessa vez, uma exterminadora mulher chamada TX, que veio do futuro com a missão de eliminar John Connor e sua futura esposa. Lançado em agosto de 2003, o filme foi aclamado pela crítica e faturou mais de 430 milhões pelo mundo todo. Esse foi o último filme de Arnold Schwarzenegger antes de ingressar na política. Por muitos anos era especulado a possibilidade de Arnold Schwarzenegger entrar para a política. Ele próprio tinha essa convicção. E foi em agosto de 2003, durante um programa de TV chamado Tonight Show, que ele anuncia a sua candidatura para o governo da Califórnia, pelo Partido dos Republicanos. For governor to lead a movement for change, I want to be the people's governor. I will work honestly, without fear or favor, to do what is right for all Californians. Join Arnold and let's bring California back. Maria Shriver, apesar de ser dos democratas, ela lhe dá total apoio, assim como seus pais, Sargent e Eunice Kennedy. Inclusive, Maria Shriver defende seu marido de supostas acusações de assédio sexual que foram levantadas na reta final de sua campanha. E após o atual governador Greg Davis ser removido do cargo através de uma eleição revogatória, Arnold Schwarzenegger assume seu lugar, se tornando o 38º governador da Califórnia. Ele derrota todos os seus concorrentes com uma expressiva porcentagem de votos. Ele teve 49% contra 31% do democrata Cruz Bustamante e 13% para o republicano Tom McClinton, entre outros. We have tough choices ahead. The first choice that we must make is the one that will determine our success. Arnold foi o segundo astro de Hollywood, depois de Ronald Reagan, a ocupar um cargo público. Já no início do mandato, ele conseguira algumas vitórias em Sacramento. Entre elas estão o cancelamento do aumento de taxa de matrículas de veículos. Ele acabou também com a lei que concedia carteiras de habilitação a imigrantes ilegais. Logo, a sua taxa de aprovação estava acima dos 70%.
Arnold começou a ser ovacionado pelos seus eleitores como Governator, que é um trocadilho entre governador e exterminador. Mas logo ele foi surpreendido por protestos sindicalistas de vários setores, que acusavam as suas propostas de serem antitrabalhistas, o que fez com que seus índices de aprovação despencassem para 40%. Em uma de suas propostas, Arnold conseguiu unir republicanos e democratas para aprovarem um pacote de infraestrutura que ele batizou de Plano de Crescimento Estratégico. A conclusão desse projeto levaria 10 anos e custaria inicialmente 68 bilhões de dólares em títulos públicos, mas depois de meses de negociações, o projeto sofreu várias reformulações e o orçamento acabou sendo reduzido para 42 bilhões. Foi o pacote de infraestrutura mais ambicioso da história da Califórnia. A imprensa qualificou o feito como histórico. Em 7 de novembro de 2006, ele concorreu à reeleição contra o democrata Phil Angelides, o tesoureiro do estado da Califórnia. Arnold o venceu com uma larga vantagem de votos, 56% contra 38%. Como governador, Arnold Schwarzenegger teve que lidar contra crises orçamentais, crise no fornecimento de energia e no sistema penitenciário, tendo aprovado reformas importantes nesses dois setores. Aprovou também um pacote de leis contra a emissão de gases do efeito estufa. Teve que lidar também com incêndios florestais, esse que é um dos grandes problemas da Califórnia, assim como terremotos, enchentes e por aí vai. Ele deixou o cargo em 3 de janeiro de 2011, tendo como seu sucessor o democrata Jerry Brown. No mesmo ano, um escândalo se tornaria assunto de todas as manchetes. Arnold Schwarzenegger teria um filho com a então empregada da família, Mildred Baena. O fato aconteceu em 2001. No início, ele diz não saber da existência do garoto, e que só ficou sabendo anos mais tarde. O pequeno Joseph, como foi batizado, por anos frequentou a casa de Arnold, junto com seus outros 4 filhos, e conforme ele crescia, mais se parecia com o pai. Desconfiada com a semelhança do garoto com Arnold, Maria Shriver arranca a verdade através de uma terapia para casais. Não suportando a traição, ela decide pedir o divórcio. Hoje em dia, os dois se dão muito bem. Inclusive, Joseph Baena, aos 24 anos, não só busca o corpo perfeito como seu pai, como também segue seus passos como ator de cinema. Em seu primeiro filme, Lava, o jovem Joseph choca os fãs ao postar uma imagem sua sem camisa em seu Instagram. A semelhança com Arnold nos filmes do Predador e Exterminador é nitidamente percebida pelos seus seguidores. Depois do seu mandato, Arnold decidiu retornar à sua carreira de ator. Em 2012, ele já estava ao lado de Sylvester Stallone e outros astros em O Mercenários 2. No ano seguinte, ele retorna em sua carreira solo, no filme O Último Desafio. No filme, ele interpreta um xerife de uma pequena cidade dos Estados Unidos, que fica na fronteira com o México. E seu objetivo é barrar um chefão do tráfico de droga, que está fugindo do FBI para o México. Who the hell are you? I'm the sheriff. Ele também atuou novamente com Sylvester Stallone em Rota de Fuga, e a terceira sequência de Os Mercenários 3. Arnold também retorna com 2 continuações do Exterminador do Futuro. Em 2015, com o Exterminador do Futuro Gênesis, e em 2019, com o Exterminador do Futuro O Destino Sombrio. Em Gênesis, a história conta com o líder da resistência, John Connor. Ele envia Kyle Reese de volta a 1984 para proteger Sarah Connor. Porém, ele descobre que o passado foi alterado quando ele encontra sua mãe com o Exterminador que está em missão de protegê-la. O filme teve um custo orçamental de 155 milhões de dólares e arrecadou um valor altíssimo de nada mais, nada menos que 440 milhões nas bilheterias. Já sua recepção pela crítica não foi lá das melhores. Enquanto alguns críticos elogiavam o visual e a direção do filme, outros, porém, não gostaram do enredo. Em Destino Sombrio, temos o retorno de Linda Hamilton como Sarah Connor. Na trama, agora ela se une com um ciborgue e ao T-800 para proteger uma jovem de um novo tipo de exterminador. E o filme teve um orçamento de 196 milhões e arrecadou 261 nas bilheterias. Dessa vez, o filme foi muito bem avaliado pela crítica, que elogiaram o retorno de James Cameron e as atuações de Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Porém, Destino Sombrio teve uma recepção dividida por parte dos fãs.
Como não pôde concorrer à presidência dos Estados Unidos por não ter nascido no país, Arnold resolveu abraçar a causa ambiental. Ele criou o Instituto Schwarzenegger, uma organização na Universidade do Sul da Califórnia, a USC, produzindo estudos, promovendo ideias sobre reforma política, economia e pesquisa sobre saúde e bem-estar. Ele prometeu ser um exterminador a serviço do meio ambiente. Hi, I'm here at the climate conference in Poland, and we are having a great time, but this is serious business because the Paris Agreement has to become a reality. And the only way we do that is if all the national leaders, sub-national leaders, the private sector, the academic sector, the scientists, everyone works together, because if everyone works together, we can accomplish this goal. A organização não tem nenhum viés ideológico, seja democratas ou republicano. Ele ressaltou que não há água liberal ou conservadora. A água que bebemos é a mesma, finalizou. Em 2019, quando estava participando de um evento esportivo em Joanesburgo, na África do Sul, algo inesperado acontece. Um rapaz dá um chute nas costas de Arnold Schwarzenegger, que cai no chão e logo é imobilizado pelos seus seguranças. Apesar do susto, Arnold não se machucou e continuou cumprimentando os fãs. Em seu Twitter, ele agradece o apoio dos fãs e diz estar bem. Achou até que tinha sido empurrado, que só tomou conhecimento que foi um chute quando assistiu às imagens. Recentemente, ele também passou por outro susto. Ele se envolveu num acidente de trânsito em Los Angeles. O veículo SUV de porte grande que ele estava passou por cima de outro carro menor, que ficou totalmente esmagado, deixando a motorista do veículo com ferimentos graves na região da cabeça. Arnold Schwarzenegger não se machucou, mas ficou bastante preocupado com o estado de saúde da mulher. Arnold Schwarzenegger, hoje em dia, é considerado como o pai da musculação e do fisiculturismo, graças aos seus feitos e seus invejáveis títulos conquistados no esporte. Um dos maiores eventos de fisiculturismo que acontece anualmente e que faz uma clara homenagem ao seu nome é o Arnold Classic. O torneio reúne várias modalidades de competições, seja fitness, seja individual ou coletivo. E além de inúmeras premiações que o evento oferece, como por exemplo um cheque de $130 mil ao campeão, o felizardo pode receber seu prêmio pessoalmente do anfitrião da casa, o próprio Arnold. Que inclusive Arnold já esteve aqui no Brasil várias vezes no Arnold Classic South America. Arnold Schwarzenegger é exemplo de superação. Ele que veio da pobreza numa pequena cidade da Áustria, conquistou o sonho americano, se tornando o maior nome do fisiculturismo, maior astro de Hollywood e governador da Califórnia por 2 mandatos consecutivos. Arnold teve uma vida repleta de sucesso. Ele é a prova viva de que todos os nossos sonhos são possíveis quando acreditamos, e que o nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos, seja em nossas crenças ou quando duvidamos de nossa capacidade. Arnold quebrou essas barreiras e provou que a vida, literalmente, é para os mais fortes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também desse documentário. Deixem aquele like para apoiar e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Então, dito isso, um forte abraço, fique com Deus, oh yeah! Arnold Schwarzenegger.